Muitos não devem ter reparado ainda, mas essa é uma eleição muito atípica. E eu quero dar alguns exemplos de que essa eleição é atípica. Por exemplo, em alguma outra eleição, vocês viram os presidenciáveis do primeiro turno declarar apoio a um presidenciável que foi para o segundo turno? Algum momento vocês chegaram a ver isso? Outro exemplo é, em algum outro momento vocês já viram celebridades internacionais declararem apoio a um presidenciável de um país ao qual eles não têm a mínima relação? Tipo, não tem relação mínima e eles declaram apoio? E se vocês já viram isso acontecer em algum momento, em que circunstâncias isso aconteceu? E como nós vimos celebridades nacionais e internacionais declarando apoio ao Lula. Muita gente pode falar que essas celebridades nacionais estariam ganhando alguma coisa para fazer isso, mas tipo, primeiro que não, porque isso se enquadraria como compra de votos e é crime e qualquer um poderia denunciar, o que seria uma má fama para a campanha do Lula. E segundo, muitas dessas celebridades são celebridades renomadíssimas, ou seja, ou elas com certeza têm dinheiro, muito dinheiro, e se duvidar tem mais dinheiro que a campanha do Lula ou o próprio Lula. Então, o que elas iriam ganhar com isso? Outra coisa nova e inusitada que aconteceu nessas eleições foi gente que não tinha nada a ver uma com a outra se unir, ou gente que era antagônica se unir. Por exemplo, ao lado do Lula temos pessoas de várias opiniões diferentes, vários partidos políticos diferentes, e temos até mesmo pessoas que eram vistas como antagônicas ao Lula. Por exemplo, o Alckmin, que bem, como a própria campanha do Bolsonaro mostra, ele vivia falando mal do Lula e hoje é vice do Lula. Percebem? Tipo, quando pessoas que antes eram vistas como antagônicas se juntam por alguma causa, geralmente é para lutar contra um mal maior. E como vimos, vários presidenciáveis do primeiro turno que não chegaram ao segundo turno, vários não, a maioria que não foi para o segundo turno, declarou apoio ao Lula, dentre eles Simone Tebet e Ciro Gomes. E essas são pessoas que estão ao lado do Lula. Ao lado do Lula nós vemos pessoas de todo tipo de gente com todo tipo de posicionamento político. Vimos pessoas da direita, da esquerda, do centro. Vimos o Ciro, que até pouco tempo atrás teve um ciricutico e decidiu criticar o Lula a todo custo, agora está apoiando o Lula. Nós vimos a Marina Silva, que perdoou o Lula e passou a apoiá-lo. E por aí vai, gente. Enquanto várias pessoas completamente diferentes umas das outras, com posicionamentos diferentes umas das outras, incluindo pessoas que antes eram antagônicas ao Lula, como é o caso do Alckmin, declararam apoio ao Lula. Ao lado do Bolsonaro, nós temos apenas pessoas que são iguais a ele. Tipo, iguais, não tem o que tirar nem o que pôr. O que é curioso, porque tipo, muito se fala que a gente está numa guerra, né? Só que é engraçado que do lado de um só tem gente que é figurinha repetida farinha do mesmo saco, enquanto que do lado de outro temos uma verdadeira variedade de opiniões e posicionamentos, até pessoas que eram antagônicas antes, enquanto que se uniram. E quando pessoas diferentes, principalmente pessoas que eram antagônicas umas às outras, decidem se unir, é sempre para lutar contra um mal maior. E não é à toa que tem gente que está se unindo contra o Bolsonaro, porque nossa, sinceramente, é muito difícil a gente não se indignar com a índole do atual presidente. Estamos falando de uma pessoa que é pedófilo, canibal e antes mesmo de ser presidente já se declarava um zoófilo. Tipo, isso foi falado, ele mesmo afirmou isso enquanto estava no detector de mentiras. Então, tipo, sinceramente, hoje em dia só defendi o Bolsonaro quem está muito alienado realmente aderiu à sede do bolsonarismo ou é alguém que está muito preso dentro de uma bolha e por conta do antipetismo que não deixa as pessoas pensarem acaba apoiando o Bolsonaro. E muitas vezes são pessoas que são apenas muito enfiadas dentro de uma bolha. O atual presidente já declarou que apoia coisas, nossa, horríveis como o Holocausto, como a ditadura. Já fez manifestações para acabar com o STF, ameaçou as instituições junto com a democracia, então não é alguém que deveria estar eleito, não deveria ser alguém nessa posição, afinal de contas, está agindo contra a própria democracia. Mas isso são apenas, tipo, muita gente infelizmente é assim, mas a gente não tá vendo que a gente
Colocou alguém que não tem como ser pior. Não tem como ser pior. Estamos falando de alguém zoófilo, canibal, olha as coisas que a gente descobriu recentemente, gente. Só com o que a gente descobriu recentemente, junto com coisas que a gente já sabia, como a parte da zoofilia. A parte da pedofilia a gente, né, viu agora, porque não existe pintar um clima com de menor, existe pintar um crime com de menor. Não tem antipetismo que consiga ser maior do que isso, gente. Tem tanta gente falando que vai votar no Bolsonaro pra não ter que votar no Lula, que vai votar no Lula pra não ter que votar no Bolsonaro, mas tipo, gente, não tem ninguém pior que o Bolsonaro. A gente viu que não tem ninguém pior. Então, pra quê? Sem contar que hoje em dia o bolsonarismo é tudo aquilo que eles diziam lutar contra. Eles viviam tentando associar a pedofilia ao movimento LGBT e agora apoiam um presidente que disse que pintou um clima como a de menor. E sem contar que o Bolsonaro vivia falando que o PT ia transformar o Brasil numa Venezuela. E bem, voltamos para uma mapa da fome. Temos essa censura, porque hoje em dia se alguém for contra o Bolsonaro, corre o risco de levar um tiro. Tivemos manifestações em prol do Lula que terminaram em tiroteio. Carros com placas em apoio ao Lula que levaram tiros. Tem reportagem sobre o assunto. Vimos pessoas que declararam apoio ao Lula sendo assassinadas. Existem várias notícias sobre o assunto. Então, isso é censura. E cadê a liberdade, né? Cadê aquela liberdade que eles diziam falar, né? Isso sem contar que viviam dizendo que o Lula ia acabar com as igrejas. Só que hoje em dia não se pode nem mais ter uma festa, uma festividade religiosa católica ou uma missa católica sem que bolsonaristas venham atrapalhar. Já atrapalharam tanto as festividades do Dia da Nossa Senhora quanto missas. Simplesmente tentaram intervir em missas. Sem contar que a própria Igreja Católica já se manifestou contra o próprio Bolsonaro. Então, tipo, a própria Igreja Católica, que nunca se manifestava, se manifestou. Porque chegou num ponto que realmente não dá mais. E esse vídeo é focado não em quem já sabe que vai, tipo, não é focado em pessoas que vão votar no Lula para não votar no Bolsonaro porque tem essa consciência. Não é focado em pessoas que são bolsonaristas assumidas. Esse vídeo é focado em pessoas que, tipo, querem votar no Bolsonaro porque não querem a volta do PT ou vão votar no Bolsonaro por sabe-se lá que motivo, mas não são pessoas muito extremistas. Esse vídeo é pra você que não é extremista. Você quer mesmo votar em alguém que já afirmou que teve relações sexuais com galinhas? Você quer mesmo votar em alguém que diz que pintou um clima com uma menor de 14 anos? É isso que você quer votar? É nesse tipo de gente que você quer votar? É alguém que não tem respeito por ninguém, alguém que só sabe gritar e xingar, alguém que não respeita, que se duvidar não respeita nem os próprios pais, se duvidar. Não respeita mais igreja, não respeita mais religião, não respeita o ser humano, não respeita a natureza, não respeita nada. Alguém que chegou no poder com um discurso vazio de Deus acima de tudo e hoje em dia quem está acima de tudo e de todos é ele. É nisso que você quer votar? Você quer mesmo, você quer que o seu antipetismo seja maior do que a sua consciência? Você quer que o seu antipetismo seja maior do que o futuro do Brasil, do que o presente do Brasil? Nós fomos uma catástrofe em questão de pandemia. Esse governo meteu corrupção até na compra de vacinas. Esse governo o presidente foi acusado de inúmeros crimes na CPI. As pessoas falaram tanto da corrupção do Lula, que hoje é inocentado, enquanto que o Bolsonaro recebia troféu internacional de corrupto. Então, se por algum motivo você cogitou votar no Bolsonaro, pense. Os defeitos desse presidente é maior do que qualquer defeito que o Lula ou o PT possam ter. Não existe, tipo, nada que o Lula tenha feito que o Bolsonaro não tenha feito pior. E bem, hoje em dia não é mais uma questão de direita versus esquerda ou Bolsonaro versus PT. É uma questão mais de humanidade contra o Bolsonaro. Porque, tipo, inúmeras pessoas de inúmeros posicionamentos políticos diferentes apoiaram o Lula. Celebridades de outros países apoiaram o Lula. Celebridades nacionais apoiaram o Lula. Pela primeira vez, presidenciáveis do primeiro turno apoiaram um presidenciável que foi para o segundo turno. Pela primeira vez, a Igreja Católica se posicionou contra um presidenciável. Então, você acha mesmo que é uma condição muito
Você acha mesmo que é uma condição muito comum, tipo, você acha mesmo que vale a pena eleger esse tipo de pessoa? Não é uma eleição típica, é uma eleição atípica, então, tipo, acho que dessa vez não vale a pena a gente votar branco ou em nulo, assim como não vale a pena a gente deixar que o bolsonarismo ou qualquer outra coisa seja maior que nossa consciência, o antipetismo, por exemplo, tipo. O Lula, infelizmente, é a única pessoa que tem poder e popularidade suficiente para poder derrotar esse mal maior, porque, tipo, não é, dessa vez não é só o Lula contra o Bolsonaro, é Lula, Alckmin, que antes se posicionava contra ele, a Simone Tebet, a Ciro Gomes, pessoas que você deve ter apoiado no primeiro turno. Então, pela primeira vez, vamos pôr a mão na consciência e não deixar que alguém tão inescrupuloso e desumano, alguém que usou a morte de uma monarca famosa internacionalmente, tipo alguém que usou da morte dela para ir no velório dela, no funeral dela, para fazer propaganda, tipo, onde já se viu um negócio desse, gente? Em algum momento vocês viram alguém tão inescrupuloso, tão mau caráter, a ponto de usar do velório de uma pessoa famosa internacionalmente, usar do velório de uma rainha para poder fazer propaganda política. Em algum momento vocês já viram uma coisa tão horrenda dessas? Alguém que disse que pintou um clima como a de menor, alguém que ficou imitando pessoas que morreram asfixiado por causa de Covid, alguém que, enquanto as pessoas estavam morrendo de Covid, meteu corrupção e propina até na compra de vacinas e ainda falou que não era coveiro. Vocês querem mesmo votar em alguém assim? Vocês querem se sujeitar a colocar de novo alguém assim no poder? O que vocês vão explicar para as próximas gerações? O que vocês vão dizer para as próximas gerações? O que vocês vão dizer para vocês mesmos no futuro, quando vocês se verem velhos e, e tiverem a noção do que é esse momento atual? Vocês querem mesmo ter esse arrependimento com vocês? Então, esse vídeo é sobre isso, para você que em algum momento cogitou votar na pessoa mais desumana do Brasil. Tenha noção que você que vota no Bolsonaro, que cogitou votar no Bolsonaro, que cogita votar no Bolsonaro, tá querendo votar na pessoa mais desumana da história do Brasil. A pessoa que teve o pior governo da história do Brasil. E você vai votar nessa pessoa a que custo? Pra quê? O seu antipetismo é maior do que a sua consciência? É maior do que o seu caráter? É maior do que as pessoas que você ama? Porque enquanto tiver gente assim no poder, qualquer pessoa que seja machista, racista, misógina, homofóbica, vai se ver representado e vai achar que tem o direito de poder fazer qualquer crueldade que vocês imaginarem. É isso que vocês querem? É esse peso que vocês querem levar na consciência de vocês até o dia da morte de vocês? É isso que vocês querem? Um peso desse tamanho? Sabe, não é bom a gente ficar guardando arrependimentos. Então, para não guardar arrependimentos, é bom a gente não cometer certos erros. E essa é a mensagem que eu deixo com esse vídeo. E agora umas notas finais, umas notas de rodapé só para encerrar. No meu estado, que foi pro segundo turno, foi Riedel e Capitão Contar. Tipo, ambos são bolsonaristas, porém o Riedel é um Dória do MS, enquanto que o Capitão Contar é chorume do mesmo lixo que o Bolsonaro. Então eu vou votar no Riedel pra não colocar o Contar no poder. É isso, são as notas finais mesmo.